de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Horas. Jornal das 5, na Rádio Observador, com a edição de Laura Figueiredo. Laura, o governo venezuelano insiste na libertação imediata de Nicolás Maduro e anuncia a mobilização total de todos os militares para a defesa das fronteiras do país. Numa declaração há pouco na televisão venezuelana, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, anunciou que o exército venezuelano declarou apoio à vice-presidente Delcy Rodrigues para que seja presidente interina. O governante voltou também a exigir a libertação imediata de Nicolás Maduro. Nós, a Força Armada Nacional, exigimos a rápida libertação do Presidente Constitucional da República da Venezuela. Exigimos a sua libertação. Está sequestrado o Presidente Nicolás Maduro e a Primeira-Dama da República, doutora Cília Flores de Maduro. Está sequestrado o Presidente Nicolás Maduro e a Primeira-Dama da República, a doutora Cília Flores de Maduro. Acto de profunda hazaña. Vladimir Padrino López revela ainda que grande parte da equipa de segurança do presidente venezuelano foi morta por elementos do exército norte-americano. Agora os militares venezuelanos estão mobilizados para defender as fronteiras do país. Ativamos em todo o território e em perfeita fusão popular, militar e policial a aposta em completo poder para ajudar os elementos do poder nacional na missão de enfrentar a agressão imperial, formando um único bloco de combate para assegurar a liberdade, a independência e a soberania da nação. Solo bloque de combate para assegurar a liberdade, a independência e a soberania da nação. Esta hora, em Caracas, decorre uma manifestação de apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. E o secretário de Estado norte-americano diz que os Estados Unidos não precisam do petróleo venezuelano e deixa um aviso aos adversários: China, Irão e Rússia. Numa entrevista à NBC News, Marco Rubio descartou a teoria de que Washington precisa do petróleo venezuelano. O líder da diplomacia norte-americana explica que os Estados Unidos não vão permitir que a indústria de petróleo na Venezuela seja controlada por adversários. Questiona porque é que a China, a Rússia ou o Irão precisam do petróleo venezuelano. Marco Rubio sublinha que a Venezuela está localizada no hemisfério ocidental. Deixa também um recado: não vamos permitir que seja uma base para os adversários dos Estados Unidos. Questionado ainda sobre se Cuba pode ser o próximo alvo dos Estados Unidos, Marco Rubio reconhece que o governo cubano é um grande problema. O secretário de Estado recusa comentar os futuros passos dos Estados Unidos em relação à Havana. Deixa claro que a Casa Branca não é grande fã do regime cubano. E entre os partidos políticos portugueses com assento parlamentar, Laura, há elogios e críticas quanto à posição do governo português. No explicador da Rádio Observador, os partidos mais à esquerda deixaram críticas à posição assumida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Consideram que foi lamentável. Já o PS, PSD e Chega mostram algum receio sobre o futuro político na Venezuela. João Lourenço. Acusações de um lado da esquerda, concordância mais à direita, mas muita precaução sobre o dia seguinte. O Carneiro do PSD dá nota positiva ao governo e diz que Maduro não pode voltar ao poder. Nenhum de nós, estou em crer, defenderá que Nicolás Maduro possa regressar à presidência da Venezuela. Posição semelhante tem Diogo Pacheco de Amorim do Chega, que elogia a administração norte-americana. No Chega não criticamos o que foi feito, entendemos que foi bem feito, entendemos que tinha que ser feito. Para o socialista João Torres, a comunidade luso-venezuelana deve estar no centro das preocupações. Portugal tem de proteger o mais possível a comunidade portuguesa na Venezuela. Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, lembra que o Executivo português já deveria ter condenado o governo de Maduro há mais tempo. Paulo Rangel ontem teve uma boa intervenção, mas era bom que há 2 anos tivesse sido muito mais assertivo e muito mais eficaz. Filipe Sousa, deputado único do JPP, fala da grande comunidade madeirense na Venezuela, concorda com o governo e lembra a opressão do poder de Nicolás Maduro. E o regime de Maduro, de Hugo Sánchez e Maduro numa fase posterior,
sempre reprimiu o povo venezuelano. Já do lado das críticas, Alexandre Abreu, do Bloco de Esquerda, acusa o executivo de Luís Montenegro de ser subserviente com a administração Trump. A postura do governo português é apenas lamentável, de uma subserviência e ausência de estatura moral. Atitude inaceitável e que envergonha, é a opinião de Alfredo Maia, do PCP. Esta atitude é completamente inaceitável e devo dizer que me envergonha, não é? Já Patrícia Gonçalves, do LIVRE, pede uma opinião mais firme do governo. Esperávamos que o governo português pudesse ter uma reação mais firme relativamente ao que se passou na Venezuela ontem. Neste sábado, o Governo e Paulo Rangel consideraram que esta é uma oportunidade para uma transição democrática para o país sul-americano. Jornalista João Lourenço com o essencial do debate desta manhã na Rádio Observador, entre os partidos com assento parlamentar que estiveram a debater a reação do governo português à situação na Venezuela. E Laura, no primeiro dia de campanha presidencial, Luís Montenegro avisa que votar em Coutinho Figueiredo ou em António José Seguro não garante uma segunda volta sem dois candidatos populistas. O presidente do PSD e também primeiro-ministro marcou hoje presença num almoço de campanha de Luís Marques Mendes na Batalha, onde apelou à concentração do voto na candidatura apoiada pelos social-democratas. Diz que não se pode cair na armadilha de desperdiçar votos. Votar em Coutinho Figueiredo, votar em António José Seguro não garantem a possibilidade de se evitar que haja em Portugal uma segunda volta de umas eleições presidenciais onde possam estar simultaneamente dois populistas. Nós temos de evitar e concentrar o voto, e é essa a mensagem que eu quero daqui lançar à reflexão de cada português, com respeito pelos outros candidatos. Luís Montenegro deixou ainda elogios a Marques Mendes, aponta que o candidato nunca se inibiu de discordar do PSD. Em muitas ocasiões, esse candidato, que se chama Luís Marques Mendes, apesar de ser também oriundo do nosso espaço político-partidário, nunca se inibiu de evidenciar algumas divergências, algumas discordâncias, algumas anotações sobre aquilo que eram as nossas decisões e orientações. Quanto a Luís Marques Mendes, compromete-se a ser um Presidente da República independente, assegura que não vai ser um apoiante do Governo caso seja eleito para Belém. Toda a vida gostei de ser muito independente. Tenho muito orgulho na minha família política. Não renego a minha identidade política nem as minhas origens políticas. Mas evidentemente que sempre fui muito independente. E continuarei a ser assim na Presidência da República. Marques Mendes, no almoço que inaugurou a campanha eleitoral, assegurou ainda que se vencer as eleições vai criar mais esperança e coesão no país. Já André Ventura assegura que não vai andar desesperado a pedir os votos dos outros partidos para garantir acesso à segunda volta. No arranque da campanha em Silves, o candidato presidencial admite que nada está garantido até 18 de janeiro. André Ventura quer convencer todos os portugueses de que é a melhor solução para o país. Nós estamos numa terra onde tivemos um grande resultado, mas como eu tenho dito, e eu tenho tentado convencer as pessoas disso, e ontem no Comício em Albufeira procurei fazer o mesmo, nós não temos nada ganho até ao dia 18, e é importante que as pessoas se convençam disso. Eu vou tentar convencer os portugueses que sou a melhor solução para os problemas que o país enfrenta. E não vou andar desesperado a pedir os votos dos outros partidos para garantir que estou na segunda volta com interesses partidários. Eu quero convencer os portugueses todos que sou o melhor candidato presidencial que o país tem e que posso melhor servir o país e melhor fiscalizar o governo. André Ventura acrescenta ainda que se o governo estiver a governar bem, o presidente não deve ser uma força de bloqueio, mas sim de fiscalização. Já Gouveia Mel defende que Portugal já tem desunião que chegue no sistema partidário. O candidato a Belém afirma ser democrata e rejeita as críticas de quem o acusa de ser um perigo para a democracia. Ser presidente é uma grande responsabilidade. Portugal já tem desunião que chegue no sistema partidário. Faz parte do sistema. Não sou contra os partidos. Eu sou um democrata. Por isso, eu não sou um perigo para a democracia.
Henrique Gouveia Melo garante que nunca se vai esconder nem deixar de assumir as responsabilidades. António Filipe diz que Luís Marques Mendes foi um comentador que apoiou os governos do PSD e CDS. O candidato presidencial apoiado pelo PCP considera que a presença do primeiro-ministro na campanha é algo com significado. O candidato Luís Marques Mendes, durante vários anos, quis apresentar-se sempre como um comentador isento, mas toda a gente percebeu que foi um grande apoiante dos governos PSD e CDS, quando o PSD e CDS estiveram no governo. E eu creio que a presença do próprio Primeiro-Ministro e Presidente do PSD na sua campanha eleitoral é significativa. Quer dizer, se há um candidato do governo, é o candidato Luís Marques Mendes. Eu creio que isso é um dado adquirido. António Filipe, numa ação de campanha esta tarde no Barreiro, revelou ainda que o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai juntar-se à campanha nas próximas semanas. E Laura, morreu a cidadã portuguesa que estava desaparecida na sequência de um incêndio num bar na Suíça durante a passagem do ano. A informação foi confirmada já pelo governo português. Trata-se de uma jovem de 22 anos, natural de Santa Maria da Feira. Estava dada como desaparecida na sequência do incêndio numa estância de ski nos Alpes Suíços, na noite de passagem de ano. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente a morte da cidadã. Adianta que já apresentou as condolências à família. Também Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte da cidadã portuguesa. E ao ponto final, no Jornal das 5, que teve a edição da Laura Figueiredo.